nome escrito no livro da vida. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus fez muitos milagres nesta noite aqui em nosso meio. Deus abriu porta, Deus curou, Deus fez maravilha. Mas sabe, a única parte que Deus fala que há festa no céu é quando um pecador se arrepende. Porque o seu nome é escrito no livro da vida e ele terá o direito da vida eterna. E para ter o direito de vida eterna, irmão, é somente com o nome escrito no livro da vida. Porque a Bíblia relata que vai ser aberto o livro da vida. Entenda bem, tem o livro das obras, mas o livro das obras não nos justifica para a salvação. O que nos justifica para a salvação é o nome escrito no livro da vida, pelo qual nós alcançamos por intermédio do sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. Já abriu a tua Bíblia ali, aí em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 1 diz assim, ó. Ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo. Lembra aquele tabernáculo que o pastor Marivaldo pregou? Onde Deus visitava, ali descia com a sua glória, né? E visitava Moisés e falava com ele face a face. Então era este tabernáculo. Então, com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, olha o que tinha lá dentro daquele tabernáculo: o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, que se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chamava Santo dos Santos. Agora vamos para cá, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, nem por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Portanto, olha aqui, preste atenção. Portanto, se o sangue de bode, de touro e cinzas de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto mais a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E toda a igreja diga amém. Senhor Deus, continue a falar conosco por intermédio da tua palavra. Glorifica, Pai, e exalta o teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço, que o teu Espírito Santo me ajude a ministrar a tua palavra, Pai. Meu Deus, e que o teu povo venha sair daqui nesta noite abençoado mais uma vez, para a tua honra e a glória do teu nome. E aqueles que crêem na palavra, diga amém. Pode tomar assento, e que isso não te impeça de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Deus de Israel. Irmãos, nós falamos aqui de todos os tempos da Bíblia. Nós falamos do tempo da lei e entramos também aqui no tempo da graça, que diz respeito à ação de Jesus junto com a obra do Espírito Santo, que hoje atua no meio da igreja do Senhor. Bendito seja o nome do Deus de Israel. Lembrando que no tempo da lei, alguém, para que viesse na realidade cobrir o pecado, teria que ser morto um animal.
era levado um bode para o sacerdote, e ali aquele bode, aquele animal, aquela ovelha, ela era morta, e após o seu sacrifício era pego o seu sangue e aspergido sobre o altar, e depois também era aspergido sobre as pessoas que tinham cometido pecado. E isso acontecia de ano em ano. O povo subia ao templo, aleluia, num tempo, aleluia, em que o templo foi construído. Até então era no tabernáculo, e ali aquele animal era morto e aspergido sangue como propiciação do pecado do povo, para cobrir o pecado daquela humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. E o sangue, ele fala muito a respeito, irmão, de libertação e de salvação. Por que não lembrar a Bíblia quando relata de Moisés, que foi tirar o povo que se encontrava no Egito? A Bíblia dá uma ordem para Moisés: Moisés, mata um animal, pega do seu sangue, passa nos umbrais das portas dos israelitas, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar, e aquele umbral da porta que não tiver a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar e vai matar o primogênito daquela família. Você lembra da história? Isso aconteceu, para você ver a importância do sangue do cordeiro. A primeira importância é nos dar o resultado de que a morte não tem poder sobre a minha e nem a tua vida. Se o inimigo tentar te matar, não vai conseguir. Por quê, pastor? Porque hoje sobre mim, sobre você, não está o sangue do bode, não está o sangue do animal, mas nós fomos comprados pelo sangue do cordeiro, aquele cordeiro que João viu e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só o que nos chama a atenção é que quando o povo levava o animal para sacrificar, que aquele sangue era aspergido, na sua consciência eles estavam livres, eles estavam libertos do pecado. Mas após, irmãos, sair dali, eles tornavam novamente, aleluia, a pecar, a cometer coisas que não agradavam ao Senhor. Por quê? Porque eles sabiam que daqui a um ano novamente ele pegava um animal e levava para ser sacrificado. À medida em que fosse aquela família, era levado um animal para lhe sacrificar em prol da casa de alguém, de alguma família. E a Bíblia diz que os tempos se passam, aleluia. Agora é construído o templo, agora não era mais, aleluia, em tabernáculo, era no templo. E aquele templo, ele dividido ali em duas partes. Tinha a primeira parte, que era o lugar santo, onde o povo ficava buscando a face do Deus Todo-Poderoso, e no lugar santo dos santos, ali onde somente entrava o sacerdote para adorar e glorificar o nome do Senhor. Ninguém podia entrar, irmão, e aquele sacerdote, ele tinha que se preparar para aquele dia, tinha que se preparar para aquele momento, ele tinha que se lavar, tinha que tomar banho, tinha que pegar roupas sacerdotais, aleluia, pura, e colocar sobre eles para entrar naquele lugar santo dos santos. Por quê, pastor? Porque, aleluia, corria o risco dele ali ser afulminado se entrasse com alguma culpa, com algum pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E ali as pessoas traziam o animal, traziam o sacrifício, e ali era oferecido em prol do pecado do povo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia relata que o povo continuava na mesma situação, pecando, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E Deus olha, como sempre, que a Bíblia relata que ele se levanta, aleluia, para olhar aqueles que gemem na terra, para aqueles, aleluia, que clamam a ele na terra. E Deus olha e diz: o meu povo está sofrendo, este povo está passando por momentos de angústia por causa do pecado, porque o pecado, ele causa angústia no coração do homem. Pecado, ele causa tristeza, pecado, ele causa, aleluia, situações em que o homem acha que não tem mais solução, acha que não tem mais saída. Mas a igreja do Senhor acredita que aqueles que acreditam em Jesus, aleluia, ele vai abrir uma porta, você vai entrar, vai alcançar a graça, vai alcançar o perdão, vai alcançar a cura, vai alcançar a salvação, e você vai sair da presença dele como um novo homem e uma nova mulher na sua presença. E o povo havia acostumado, irmão,
aquela vida de levar um animal para sacrificar, porque era fácil pegar um animal e levar e sacrificar pelo povo. Aí Deus olha dos céus e diz: eu estou cansado disso. Eu preciso colocar na consciência do meu povo que eu vou enviar alguém que de uma vez por toda vai pagar o preço, vai ser morto, o seu sangue irá ser derramado. E além do mais, este que irá fazer isso, ele apaga os pecados da humanidade. Ele apaga, e além de apagar, ele não fica passando no rosto, ele não fica passando na face. Sabe por quê, irmão? Porque se não é a misericórdia de Deus, eu e você não estaríamos aqui nesta noite. Sabe por que eu e você está aqui nesta noite? Porque ainda que nós falhamos, nós acreditamos num Deus que é poderoso para nos perdoar. Ainda que falhamos, aleluia, alguém derramou seu sangue por mim, por você, e de uma vez por toda, o inimigo da minha e da tua alma não tem poder sobre a minha e a tua vida, porque maior é aquele, aleluia, que venceu o pecado, maior é aquele que venceu a morte, maior é aquele que venceu o inferno, maior é aquele que venceu Satanás. Porque enquanto o inimigo da minha e da tua alma achava que estava prevalecendo através da morte de Cristo na cruz do Calvário, era o contrário. Ali ele estava dizendo: eu estou dando vitória para a minha igreja, eu estou dando vida abundante para a minha igreja, eu estou dando salvação eterna para a minha igreja. Mas há um segredo, irmão: leve em consideração o sangue do Cordeiro, leve em consideração o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Há uma grande importância que muitos não têm levado em consideração. Por isso que o Senhor diz no livro de João, no capítulo 3:16, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe a nossa alegria, irmão? Que a nossa matéria, aleluia, vai perecer, mas nós vamos ser transportados com o corpo de glória para a morada de Deus, para a habitação do Senhor, aonde lá, aleluia, não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto, porque a palavra de Deus diz que Ele enxugará do meu e dos teus olhos toda a lágrima, e Ele vai escrever uma nova história. Ele vai nos dar um novo nome, que vai ser escrito em uma pedra, em que ninguém pode mais apagar. Aqui tentam tirar o teu nome, tentam apagar o teu nome, mas você terá um novo nome, que não vai ser inferno, não vai ser pecado, não vai ser Satanás, não vai ser criatura, não vai ser ninguém, porque o nosso nome está escrito, aleluia, no livro da vida eterna, e está escrito pelo sangue do Cordeiro. Sabe a raiva de Satanás? É que ele sabe que ele já está sentenciado e o dia dele já está preparado. E mais ainda, porque sabe que na terra há um povo que vai morar no céu. E o céu, irmão, não é um conto de fada. O céu não é história de carochinha. O céu, ele é real. João viu este céu. João viu. Paulo também viu, porque ele foi levado ao terceiro céu. Existe esse céu da atmosfera, existe o céu dos astros, e existe os céus, morada de Deus. E é para onde nós vamos. Então vale a pena, irmão, às vezes chorar. Por isso que diz aquele louvor assim, a missionária Marli sempre canta: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar,
Por quê, irmão? Porque um dia vai acabar tudo isso. Um dia vai acabar esse cansaço da vida. Você que trabalhou o dia inteiro e está, irmão, isso é uma questão de fé. Sabia que eu e você somos mais bem-aventurados do que os profetas que foram antes de nós? Por quê, pastor? Porque os profetas que foram antes de nós, irmão, viram coisas que hoje nós não vimos. E eles viram de forma natural. Imagine o povo saindo do Egito e vendo aquele mar aberto e passando a meio, a seco, irmão, no meio daquele mar. Deus formando uma muralha de lado a outro. Imagine os discípulos no barco, vendo Jesus olhando e dizendo: acalma-te, vento, acalma-te, mar. E acontecer isso, irmão, era para eles plantar bananeira dentro daquele barco, irmão. Era para eles, aleluia, fazer coisas que Jesus até mesmo ia ficar surpreso, aleluia. Mas teve um que se levantou e disse: Senhor, se tu é mesmo, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Sabe por quê, irmão? Isso demonstra, aleluia, a fragilidade humana. Mas Deus nesta noite está olhando para mim e para você, dizendo: você tem fé, porque você não viu o vento e a tempestade acalmar, mas você está aqui me adorando. Você tem fé, porque você não viu o mar se abrir. Você está aqui acreditando na minha palavra. E bem-aventurado aqueles que não viram e crê, porque a vitória está garantida para a tua vida. Trabalhou o dia inteiro, cansado, e ainda vem para a igreja. Só que você vai sair daqui renovado. Só que você vai sair daqui, irmão, levado pelo anjo do Senhor. Eu vim do estado de São Paulo para cá, e quando cheguei aqui, senti alguns efeitos no pneu do carro. Desde que saímos lá da chácara, alguns irmãos viram que eu parei no caminho, bem na saída, e já olhei. E quando é hoje de manhã, eu vim com o Marivaldo, me trouxe aqui na borracharia. Aí o dono lá da borracharia falou: rapaz, se você crê em Deus, então assim não cria, começa a rezar. Se você cria, reza ainda mais, porque isso aqui foi um milagre. Era para esse pneu ter estourado e eu não sei o que poderia ter acontecido com vocês. Aí eu falei: eu creio que tudo que acontece é permissão de Deus. Aleluia. Irmão, seja bom, seja mal, eu não rendo glória a Satanás, porque se acontecer bom, glória a Deus. Se não for bom, eu vou glorificar a Ele do mesmo jeito, porque nada vai acontecer se não for a permissão dEle, se não for por Ele, se não for ordenado por Ele, irmão. Pastor, mas aconteceu coisa ruim. Não importa, irmão. Deus pode ter dizido: Satanás, ó, se quiser ceifar, ou melhor, tirar a vida, tira, porque eu tenho um lugar preparado para o meu servo. Eu tenho um lugar preparado para a minha serva. Pode ir lá e permitir que eu vou, aleluia, recolher e levar para o meu descanso, para a minha glória. Porque, irmão, como disse Paulo, o meu viver e ganho, o meu morrer é Cristo. Então, independente do que aconteça, eu vou adorar Ele, eu vou louvar Ele, eu vou glorificar a Ele. Se a porta se abrir, eu adoro. Se não abrir, eu adoro. Se vier a causa, eu adoro. Se acontecer, eu adoro. Mas se não acontecer, eu vou adorá-lo do mesmo jeito. Irmão, ó, tem causas que eu espero desde que eu me converti, 22 anos, acontecer. E ainda não aconteceu. E eu continuo esperando. E se não acontecer, eu vou continuar adorando. Porque eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. Quantas perguntas Ele fez para Jó? Você lembra? 73, 70 e poucas perguntas Ele fez para Jó. Jó, onde tu estava quando eu criei todas as coisas, quando eu formei a terra? Onde tu estava quando eu formei as estrelas e coloquei, né, cada uma no seu lugar, e chamei elas, cada uma pelo seu nome, irmão? Você olha para o céu, é miríades de estrela, e o Senhor conhece cada uma pelo nome. Ele não conhece o teu nome? Ele não conhece o teu endereço? Ele chama Cornélio e diz: Cornélio, olha, vai lá na casa de Simão e pergunta lá por outro Simão. Era dois Simão. Um era Simão e o outro era o Simão Pedro.
E foi na pessoa certa, irmão. Deus revelou para a pessoa certa. Então Deus não tem dúvida daquilo que Ele faz. Não tenha dúvida de que Deus está presente aqui em nosso meio nessa noite. Não tenha dúvida de que você vai sair daqui abençoado nesta noite. Então agora aquele tabernáculo tinha um véu, e aquele véu separava só o sacerdote que entrava lá. E sabe quando Jesus expira na cruz? A Bíblia diz que o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. Se não acontece aquela rasura de alto a baixo naquele véu, sabe o que ia acontecer? Se o homem tivesse vida eterna, materialmente falando, até hoje, aquele paralítico estava à porta daquele templo pedindo esmola. Por quê, pastor? Porque ele não podia entrar no templo. Por quê, pastor? Porque era deficiente. Porque ele era uma pessoa especial. E uma pessoa que tivesse alguma especialidade, ele não podia entrar no templo para adorar. Mas lembra quando Pedro e João vão entrando? Que aquele homem estava à porta daquele templo, chamado Formosa, né? E ele estende a mão querendo receber alguma coisa. Pedro e João olhando para ele. E ele pede, e aqueles homens dizem: olha, eu não tenho nada para dar para você. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Irmão, sabe o que acontece? Às vezes nos tornamos crentes achando que tudo vai ser fácil na nossa vida, não é? Pedro, sabe o que acontecia com Pedro, irmão? Até a sombra de Pedro curava. Mas ele chegou no templo, pastor Marivaldo, nenhuma moeda tinha para dar para aquele paralítico. Nenhuma moeda. Às vezes é assim, irmão. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não abrir, que Deus quer isso? Irmão, para que é melhor privilégio de ter o direito da vida eterna, porque só não recebe quem não quer, é de graça. A gente pergunta para alguém, querer Jesus, irmão, receber Jesus é dizer assim: eu quero ter uma vida eterna com Cristo, eu quero ter uma mudança de vida com Cristo. Isso é receber Jesus, é se decidir. Então Jesus, quando ele expira, o véu do templo se rasga e agora dá direito para que eu e você entrasse no lugar santo do santo. Agora eu e você entramos e adoramos, eu e você entramos e louvamos a Ele. Eu e você entramos e glorificamos o nome dEle. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que impedia o povo de entrar no lugar santo do santo era o pecado. Aí Jesus veio e disse assim: eu vou rasgar o véu, vou tirar o pecado de vocês, e vocês vão ter o direito de entrar na minha presença. E não se preocupe, porque vocês estão sujeitos ao pecado. O pecado não pode ser um costume. O pecado, quando acontecer na vida de vocês, vai ser como um acidente, uma coisa inesperada. Quando você pensar que não aconteceu, quando pensar que não, você caiu. Mas ainda que você caia, eu pego na tua mão e te coloco de pé. E te sustento. E te perdoo. E ainda que vocês pequem, deixa eu te dizer uma coisa: o meu sangue os purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus. Irmão, para encerrar, Jesus está me incomodando a contar esse testemunho. Eu ouvi e aquilo trouxe um grande significado para mim, uma grande importância. Porque eu até havia meditado aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, a respeito dos heróis da fé. A respeito dos heróis da fé. E o maior herói foi Jesus. Eu ouvi esse testemunho. Eu vi, não lembro se foi pelo WhatsApp, se foi pelo Face, mas foi uma realidade. Uma criancinha, juntamente com a sua mãe, no interior do Nordeste, estudava numa escola simples, que praticamente aquela escola não tinha nem carteira para estudar. E aquela criança chega até a sua mãe e fala: mamãe, eu queria tanto uma bicicleta, mamãe, me dá uma bicicleta. Ela: filho, a mamãe não pode, a mamãe não tem condições. E um certo dia ele chega na escola e eles fazem lá como que eu poderia dizer, não é maratona, faz tipo para as pessoas concorrer,
Não é sorteio, faz uma gincana. Faz uma gincana. E a gincana, né, se enquadra, essa gincana era tipo, cada aluno, um grupo de alunos tinha que apresentar uma peça. Tinha que apresentar uma peça. E aquele que fosse melhor, ele ia ganhar um prêmio. Ia ganhar um presente. E aquela criança chegou em casa e falou: mamãe, nós estamos concorrendo a um prêmio, só que cada aluno foi separado para apresentar um trabalho. O que eu apresento, mãe? Aí ela falou: filho, por que você não apresenta Jesus? Faz a peça de Jesus. Mas mãe, e aquela criança foi para a escola e chegou lá, começou a ensaiar. E ela viu alguns constrangimentos de algumas pessoas. Foi constrangida, melhor dizendo. E ela volta para casa e diz: mãe, olha, estão rindo de mim, estão tirando sarro da minha cara, porque eu estou fazendo esse papel. Não, filho, faz. E o título que você vai pôr, filho, coloca: Jesus, o meu herói. E era o título daquele trabalho: apresente quem é o herói. Um vinha com Super-Homem, outro vinha com Superman, outro vinha com o Homem-Aranha, e ele fez o papel de Jesus. Por que o Senhor me levou, irmão, e me fez lembrar desse testemunho? Porque eu ia falar para você dos heróis da fé, que o nome de Jesus não está escrito nos heróis da fé. E foi o que mais sacrificou. E aquela criança no dia, junto àquela aglomeração de pessoas em um estádio, aquele monte de pessoa, aí entra cada um: Super-Homem, né, Homem-Aranha, Superman, entra todo mundo, e aqueles aplausos e tudo mais. E quando aquela criança entra fazendo o papel de Jesus, houve-se um grande silêncio. E aquela criança vai de cabeça baixa e não queria nem levantar a cabeça. Consigo, ela dizia: o que eu estou fazendo? Todo mundo deve estar rindo da minha cara. E quando ela chega no final daquela jornada, que ela para e olha para aquela grande multidão, todo mundo estava em lágrimas, todo mundo chorava, porque foram tocados pelaquela peça. Então, irmão, o que tem te causado alegria? O que tem te feito chorar? O que tem te feito chorar? Sabe o que acontece? Quando chega no final, vamos lá para a nota. Quando chegou na nota, o prefeito se levanta daquela cidade e diz: eu quero parabenizar a todos, mas principalmente esta criança que apresentou o papel de que seu herói é Jesus. Quem é o teu herói? Quem é o teu herói? Que o teu herói seja Jesus nesta noite. Que o meu herói e o nosso herói, porque ele foi o único que fez aquilo que Adão não fez, Noé não fez, Davi, Abraão, Isaac e Jacó não fez, Isaías, Jeremias, Ezequiel não fez, mas ele fez. Derramou seu próprio sangue pela minha e pela tua vida. Esta é a palavra. Saia daqui nesta noite como Jesus, o herói da tua vida, da tua casa, de todas as áreas da tua vida. Eu quero que você fique com esta palavra no teu coração e guarde ela, porque na próxima vez que eu vim aqui, você vai ter grandes testemunhos, porque você colocou Jesus como primícia na tua vida. Por isso, acredite que você é amado dele. Aplauda ele, glorifique a ele nessa noite.